Meu entrevistado, Antônio Facciolo Neto, ele que é do signo de Aquário, tem a Lua em Aquário e o ascendente no signo de Escorpião. Facciolo é contador por formação, astrólogo, fundador da ABA, Associação Brasileira dos Astrólogos, fundador do SAESP, do Sindicato dos Astrólogos do Estado de São Paulo, e fundador e organizador também, diretor, do IPA, Instituto Paulista de Astrologia. Ele participa de congressos, organiza também congressos, ele é um membro número 1 da ABA, da Associação Brasileira dos Astrólogos, fundador, presidente, desde 1971. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no programa Estrelando, porque há muitos anos eu lhe conheço, sei do seu trabalho, do seu histórico, de tudo que vocês vêm sempre percorrendo aí. Muito obrigado, viu, Facciolo? É um prazer estar no teu programa, Jorge. Um colega e amigo astrólogo, e nós já lutamos junto por todo esse trabalho da astrologia. Verdade. Tem um detalhe aqui que eu fui pesquisar sobre a sua vida, que você não aprendeu astrologia somente por uma curiosidade, né? O seu pai, né, desde os 14 anos de idade. Meu pai já tinha livros de astrologia, ele diletantemente ele estudou astrologia e deixou material que eu, com 14 anos, comecei a me interessar, ler, pesquisar, anotar, e daí não parei mais, né? Porque a astrologia não tem fim. Então você vem de família mesmo, né? Não foi algo que você... Meu pai sempre foi interessado pelo transcendente, pela astrologia, então ele deixou muita abertura para a gente estudar, se formar naquilo que tivesse vocação, naquilo que gostava, era um grande filósofo. Então, eu nasci, posso dizer, num berço privilegiado nesse sentido. Com certeza. Facciolo, você se formou na Argentina? Sim, porque como astrólogo. Porque naquela época, o único centro astrológico mais desenvolvido que tinha na América Latina era o Centro Astrológico de Buenos Aires, que você conhece. Sim, né? sim. Na época do Eloy Ricardo Dumont, que foi presidente muito tempo, hoje acho que é a esposa dele. Então, aí nós fizemos um acordo de preparar uma tese de diplomação de minha parte para eles na Argentina e ele no Brasil. Então, eu fiz o meu trabalho sobre pesquisa sobre acidentes aéreos. Isso, está na pauta para eu te perguntar, que eu achei interessante. Exato, foi muito importante esse trabalho, porque até hoje, conforme tem acidentes aéreos, você vê que aquelas leis astrológicas se repetem, é belíssimo. Vamos falar sobre isso, então, já. Foi o astro, quais os astros que se apresentavam com uma certa constante? Eu precisei fazer a pesquisa abrindo espaço para qualquer ângulo planetário para ver quais eram verdadeiros nos acidentes aéreos. Eles acabaram comprovando a influência de Urano nos acidentes aéreos e de Mercúrio com a mesma cota de participação que Urano. Porque você vê, a astrologia diz que Urano é a oitava de Mercúrio, isso, né, ou vice-versa. Então, realmente, na pesquisa se confirmou isso. O que o Facciolo está querendo dizer para aqueles que não são astrólogos ou são estudantes é que o astro Urano, que é um astro que representa as causas, a aviação, as causas da natureza, o espaço, o moderno novo, também implica em acidentes, né? Existia alguma configuração quando esse astro Urano aparecia? Em geral, conjunções, quadraturas e oposições de Urano. E um aspecto que o Kepler investigou na época, muito abandonado e esquecido no mundo de hoje, que é o vigíntio, que é o aspecto de 18 graus, vai de 14 a 21 mais ou menos, ele é mais forte que a conjunção. Dá mais acidente ainda do que a conjunção, porque a conjunção vai até uns 10, 11 graus, mas de 14 a 21, o vigíntio age muito nos acidentes aéreos. Você participou, Facciolo, do programa da Xênia, né? 13 anos eu fiquei com a Xênia. Nós fizemos 13 anos em geral, foi uns 10 anos na TV Bandeirantes e mais uns 3 anos que ela ficou entre a Rádio Capital, a TV Capital. E onde ela ia, ela levava os astrólogos. Porque nós, astrólogos, temos que fazer um agradecimento extraordinário para a Xênia, que foi a única pessoa nos meios de comunicação que deu espaço para fazer astrologia séria, mostrar pesquisa, comprovar. Então foi uma ajuda extraordinária para a astrologia. Foi tão importante isso
que tanto o astrólogo era mal visto por causa da ignorância, seja de gente que não tinha conhecimento, falava sem saber, negava a priori. Mas depois do nosso trabalho na Xênia, onde nós apresentamos uma porção de pesquisas. Mas aí você vai falar mais desse assunto no segundo bloco, sobre as várias previsões acertadas que o Facciolo fazia naquela época. Não saia daí, já já estamos de volta. Ao longo do tempo que eu lido com condomínio, já me falaram que todos os problemas de condomínio começam com C. Cano, cachorro, criança, condômino, convivência e por aí vai. Carro. Na verdade, esse é o maior problema que tem o condomínio, a convivência. Você ter os seus direitos e as suas obrigações respeitando o próximo. Então, a nossa orientação lá no sindicato é de que você, antes de começar uma demanda, uma briga ou uma situação inconveniente, tanto para você como para o seu vizinho, leia a convenção, consulte o regulamento interno, verifique os seus limites dentro do condomínio para que haja maior harmonização. Qualquer dúvida, entre em contato com o SICOM, www.sicom.org.br. Até a próxima. Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Voltamos ao segundo bloco. Meu entrevistado é o astrólogo Antônio Facciolo Neto, que é a história da astrologia no Brasil. Facciolo, você se destaca pelo seu currículo, né, de previsão, que é com mês e ano vocês acertaram a chegada do homem à Lua, o atentado do Papa Paulo VI, do João Paulo II, a Guerra das Malvinas. E dentre tudo isso e várias outras previsões... A guerra do Afeganistão, nós marcamos até a data que a Rússia invadiu o Afeganistão. Ainda justamente com isso, com essas previsões acertadas, vocês faziam previsões registradas em cartório. Sim, porque para não dizerem que a gente falou que previu depois, né? Então tinha a prova, o próprio programa era a prova, mas a gente registrava que era para comprovar. E eu tive com astrônomos, tem astrônomos que têm respeito pela astrologia, tem alguns que não sabem nada e negam a priori, né? Infelizmente. Então eu tive muito problema com o astrônomo, que principalmente nesse caso da invasão do Afeganistão pela Rússia, que nós previmos, registramos e no dia que aconteceu, nos dias próximos, não tinha o programa da Xênia, nós mostramos o registro e recebemos impropérios de um astrônomo do Rio de Janeiro que não se conformava que a gente tinha previsto. Mas olha que absurdo. Quer dizer, não respeitou. Se eu previ antes, registrei e está aqui, e a Rússia invadiu o Afeganistão, ele ficou assim possesso. Veja que coisa absurda. A vida é como uma grande orquestra. Sim. Cada um de nós toca um instrumento e isso dá a harmonia da vida. Por isso eu respeito o jardineiro, o operário que sabe coisas que eu não sei. E nós temos que aprender com todos, porque nós somos parte dessa orquestra, tocamos aqueles instrumentos que fazem a harmonia da vida. Eles não aprenderam isso ainda. A associação hoje ainda realiza reuniões mensais sobre previsões? Olha, até realiza, mas ultimamente está difícil fazer reunião à noite. Está difícil, a crise, né? Então, nós estamos em pé e continuando, eu com a astrologia, mas a gente sente que existe uma crise, as pessoas estão sem dinheiro, desempregadas. Isso está tendo muita influência, né? Facciolo, você tem uma história do Sheik? Ah, certo. Nós fizemos uma previsão do risco de atentado e assassinato do rei da Arábia Saudita. O Antônio Filo, que você conheceu, e o Antônio Filo entrou em contato com a família do rei. Disse, olha, nós previmos a previsão, fizemos a previsão do risco de assassinato do rei. Ele foi assassinado.
Aí o que aconteceu? Os reis do petróleo lá sabiam da nossa previsão. Então, para eles concluíram que uma pleiade de bons astrólogos tinha no Brasil. Então, eles têm uma vila em Marbella, na Espanha, e nos convidaram para passar uma temporada na vila para poder fazer os mapas e as previsões, mas eu não falo árabe, a Vera também não. Então nós pedimos para ir o filho, que era libanês. Sim. Então ele fez um lindo trabalho, os sheiks adoraram, ficaram com ele lá mais do que estava previsto, ficou uns 10 dias lá, ainda trouxe dólar. Ainda trouxe dólar, porque é tudo gente rica e tal. E aí ficamos com um nome da astrologia brasileira muito bom entre os árabes, principalmente na Arábia Saudita, porque a família do rei tem uma espécie de asilo de crianças aqui em São Paulo. E ele entrou em contato e eles avisaram a família. Desse histórico todo da astrologia, o que foi mais marcante para você, Fatiolo? Essa situação atual do Brasil, a gente previu desde 2007 que viria essa crise de Urano-Plutão. Você sabe que ainda estamos com ele até o ano que vem, que seria um período crítico para a humanidade, que se pedia para que os dirigentes da humanidade tivessem juízo e não fizessem uma terceira guerra mundial. Teve uma terceira mini, aí vai que tem vários países envolvidos na Síria e tudo mais, né? Mas a gente previu no Brasil que a Dilma não terminaria o mandato. Você sabe que a astrologia não é fatalismo, mas se os dirigentes não fizerem nada para evitar, vão de roldão. E os políticos nem sempre fazem o que precisa para evitar o mal, né? Essa previsão foi uma das últimas que nós fizemos, da crise mundial que nós estamos atravessando. Nós antecipamos em reunião da ABA no final de 2007 e no início de 2008, toda essa crise que se atravessou. É difícil dizer qual delas foi mais importante. Eu acho que a mais marcante foi o do atentado do Papa João Paulo II. Mas vamos deixar mais previsões que eu vou fazer para o segundo programa, tá bem? Fique aí. E você não sai daí, a gente volta já já. Nesta semana, a Lua está na fase cheia, que tende a acentuar as emoções. Fora isso, Marte se une a Plutão, no signo de Capricórnio. E essa união indica uma energia muito poderosa, transformadora. Por isto, podemos aproveitá-la para alavancar coisas, revitalizar tudo aquilo que for preciso e também transformar situações que estão desfavoráveis. Eu diria que é uma energia em que a gente pode reformar coisas. O momento é de fazer e realizar. Uma coisa bastante importante é estratégia, esperar para poder agir no momento certo. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br.